Oi, eu sou Catarina e hoje eu vim falar sobre um livro que é leve, dramático, cheio de festas luxuosas e de pessoas fazendo escolhas questionáveis. Eu estou falando de O Grande Gatsby. Antes de eu começar a falar sobre o livro, deixa o like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Vamos falar sobre algumas curiosidades sobre o livro. Antes de eu começar a falar sobre a sinopse do livro, eu quero te contar algumas curiosidades. Em 2025, o livro celebra seu centenário. Ele foi lançado durante a era do jazz, ali da década de 1920, que foi um período de muita prosperidade econômica e de transformações sociais, principalmente nos Estados Unidos. Ele reflete a cultura da época, então tinha lei seca, muito consumismo e uma decadência moral absurda. Esse livro, ele teve muitas críticas positivas, mas foi um fracasso comercial. E por isso o Fitzgerald, ele morreu em 1940, achando que o livro tinha sido um fracasso mesmo, assim, que tinha caído no esquecimento. Porém, esse livro se popularizou na Segunda Guerra Mundial porque cópias foram distribuídas para os soldados e apenas na década de 1950 tornou-se um clássico candidato ao grande romance americano. Quando eu era mais jovem e mais vulnerável, meu pai me deu um conselho que muitas vezes volta à minha mente. Sempre que tiver vontade de criticar alguém, lembre primeiro que nem todas as pessoas do mundo tiveram as vantagens que você teve. Esse é o primeiro parágrafo do Grande Gatsby. Simplesmente isso. O livro se chama O Grande Gatsby, mas afinal de contas, quem é o Gatsby? É um milionário misterioso que dá festas luxuosas. Todo mundo já ouviu falar algo a seu respeito, mas ninguém exatamente sabe de onde veio o dinheiro. O Gatsby mora numa mansão em West Egg. Essa mansão, ela fica do lado oposto de uma baía. E da outra baía, nós temos o East Egg. Só para vocês entenderem, eu vou colocar uma imagem aqui na tela. O lado West Egg é o lado dos novos ricos, onde o Gatsby mora. E o East Egg é o lado dos velhos ricos, aqueles que sempre foram ricos há gerações. A nossa história é narrada pelo Nick Carraway, que é um cara que ele trabalha em Wall Street. Ele não é necessariamente podre de rico. Ele é, digamos ali, um classe média que conseguiu alugar uma casa pequena em West Egg. E aí ele é vizinho do Gatsby. Ele tem muita curiosidade pelo Gatsby, porque ele vê as festas luxuosas, mas ele nunca viu, a princípio, a cara do Gatsby. E aí ele começa a se interessar por esse vizinho, e ele é o nosso narrador. Totalmente não confiável. Eu vou contar mais na frente por quê. E aí, qual é o rolê da história? O Gatsby, ele tem uma paixão barra obsessão pela Daisy, que é prima do Nick. E aí, no decorrer da história, nós vamos entendendo por que é que eles não ficaram juntos, etc. Só que agora a Daisy é casada com o Tom Buchanan, que é um old money, ou seja, sempre foi rico, e a Daisy também sempre foi rica. E aí, qual é a grande graça do livro? Primeira questão, a crítica ao sonho americano. Por quê? O sonho americano é aquela ideia de que qualquer pessoa, independente de sua origem, através de trabalho duro, determinação e iniciativa individual, consiga alcançar o sucesso. E na década de 1920, sucesso significava riqueza material. E o Gatsby personifica essa ambivalência. Por quê? Quando o Gatsby nasceu, ele era pobre. Ele nasceu como James Gates. E ele se tornou rico, milionário, por meios ilegais. No livro não fica claro, tá? Mas diz que ele contrabandeava bebida. E lembre, nós estávamos aqui no período da lei seca nos Estados Unidos. O Gatsby, ele acredita que o dinheiro reconquistaria a Daisy. Porém, ele falha miseravelmente nisso. Por quê? Porque os ricos desde sempre, o pessoal de East Egg, nunca o aceitou. Ele sempre foi o ascendente social. Existe aqui também um elemento de falha moral. Por quê? O Fitzgerald, que é o autor, ele mostra que muitas vezes essa busca pelo sonho americano corrompe valores. E o Gatsby, ele, embora seja romântico, mas é um romântico aqui que beira a obsessão, ele é um criminoso, porque afinal de contas ele contrabandeia bebidas. Então a sua riqueza, ela é vazia e a sua obsessão por Daisy é destrutiva. Existe também uma questão de hipocrisia desse sonho americano. Por quê? O Tom Buchanan, que é o marido da Daisy, ele é assim, o pior personagem da história, tá? Ele é racista, ele é hipócrita, ele é machista.
ele herda, né, toda a sua riqueza, e o Gatsby, mesmo rico, né, ou seja, o cara que se fez sozinho, ele é excluído nesse meio social. Né? Existe também a questão de que existe uma diferença muito grande aqui entre o materialismo e a felicidade, porque as festas do Gatsby são cheias de gente, inclusive funciona da seguinte maneira: ele dá as festas, né, todo final de semana, aí uma pessoa vai, convida outra, que convida outra, que convida outra e lota a casa desse jeito. O Gatsby, ele está sempre muito sozinho, ele se sente muito sozinho e ele não confia nas pessoas também. Então, apesar dele ter atingido esse sucesso, que é totalmente material. Voltando à questão das casas que eu falei para vocês, o West Egg fica de um lado da Bahia e East Egg fica do outro. O pessoal de West Egg, são os novos ricos, eles são de uma riqueza recente, né? Então eles não têm aquele hábitos, sabe? Eles não têm classe. E East Egg, que é onde Daisy e o Tom Buchanan moram, eles são aqueles herdeiros desde sempre, né? Entre os ovos, né? Porque nós temos o East Egg e East Egg. Em Nova York existe uma área industrial deprimente, que é o Vale das Cinzas. E é aqui que nós vemos a pobreza, a corrupção, o lado podre, sabe, desse sonho americano. Porque tem dois personagens que vivem aqui e a sua história é totalmente trágica e é de partir o coração. Eu não vou contar a história deles porque é um elemento importante do livro, e se eu contar, meio que perde um pouco a graça. Passado o Vale das Cinzas, você chega em Nova York, que é Nova York, onde as classes sociais se encontram, né? Porque Nova York é o espaço de liberdade e anonimato. É onde os personagens escapam das convenções sociais. Inclusive, é em Nova York onde acontece um grande rebuliço aqui entre o Gatsby, o Tom, a Daisy, o Nick e a Jordan, que é uma outra personagem que é amiga da Daisy. Então, assim, Nova York é meio que o lugar onde as fronteiras se diluem, entre essas classes sociais, pelo menos. Falando sobre o Nick ele é o nosso narrador, né? E ele, o tempo todo, sutilmente, ele critica o Tom e a Daisy, mas ele protege o Gatsby, sabe? Ele omite os detalhes sobre a sua riqueza, ele omite como é que o Gatsby conseguiu ficar tão rico. Ele romantiza muitas vezes o Gatsby, né? Então, por isso que o Nick ele é um narrador não confiável, né? Porque você fica o tempo todo sem saber se aquela história que ele está nos contando é real ou é a visão que ele tem do Gatsby, sabe? E é muito interessante ler o tempo todo com esse conflito, sabe? Confiar desconfiando da versão do Nick. E aí, como eu falei para vocês, o sonho americano aparece com muita frequência aqui nesse livro. Só que existe também uma relação entre o sonho americano e o American Way of Life. Por quê? O sonho americano é aquela promessa, né, de que se você trabalhar muito, se você se esforçar, você vai atingir o sucesso. E o American Way of Life é o estilo de vida materialista e consumista. Ou seja, é um ciclo de desejo e frustração, porque o ideal inspira o consumo. O Gatsby acredita no sonho, né, que o sonho dele, na verdade, é conseguir esse dinheiro para reconquistar a Daisy. Então, a Daisy é esse ideal que ele tem. E, para chegar nesse ideal, ele adota o Way of Life. Como? Fazendo festas, porque o tempo todo ele faz essas festas acreditando que um dia a Daisy vai aparecer. Né? E aí ele descobre que é insuficiente. Porque, spoiler, a Daisy escolhe o conforto de continuar com o Tom no final da história. Em paralelo à ostentação do Gatsby, no Vale das Cinzas, os pobres trabalham para sustentá-lo. Né? Esses pobres que estão lá ferrados, lascados no Vale das Cinzas, trabalham para sustentar tanto os novos ricos quanto os velhos ricos, mostrando que o sonho é completamente excludente, ou seja, não é para todos. E aí, se nós fôssemos fazer um paralelo com os dias atuais, se nós temos, por exemplo, as redes sociais, elas vendem o sonho americano, então aquele papo de seja seu próprio chefe, trabalhe enquanto eles dormem.
enquanto promovem o way of life, que é o quê? Influenciadores com produtos caros, né, te oferecendo produtos caros. Então, aquele dilema de as pessoas têm muitas coisas, mas elas se sentem vazias. Como o Gatsby, que tinha tudo, menos o que ele realmente queria. Então, se você está pensando que o Grande Gatsby é sobre um playboy que dá festas, você está redondamente equivocado. Tá? Esse livro ele é muito mais profundo do que parece e ele expõe muito das nossas vulnerabilidades mesmo. Então, se você quer um livro com festas, com críticas sociais, com muita traição, muito arranca-rabo, o Grande Gatsby é a sua cara. Já leu? Conta aqui nos comentários. O Gatsby, na sua opinião, ele é um romântico ou ele é só um criminoso emocionado? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau!